E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, que está derretendo neste calor de Santa Catarina. A belíssima cidade de Jaraguá do Sul é um forno. Este é o mestre do terror, que permanece impassível diante de tanto calor. E este é mais um videozinho pra gente falar do Almanac Disney, né? Pra gente falar de Disney, mas principalmente do Almanac Disney. Eu tenho lido bastante Almanac Disney, eu tenho lido bastante esse material. Todos sabem que eu tô tentando fazer a coleção aos pouquinhos. E eu fiquei pensando, vou começar, eu fiz alguns vídeos do Almanac Disney aí, que quem acompanha o canal já percebeu, no qual eu separei algumas edições porque tinham histórias de personagens ou filmes que eu considerei obscuro, né? E que eram obscuros mesmo, alguns surgiram pessoas dos comentários que conheciam e tal, mas bem poucas eram realmente obscuros. Mas só que o meu carinho pelo Almanac Disney é muito grande. E o que eu decidi? Que eu vou começar a fazer vídeos no canal para falar especialmente do Almanac Disney, né? Então vai ser tipo uma pequena série do canal sem uma sequência linear, sem periodicidade necessariamente, não vai ter um dia específico, mas eu vou manter, né, vídeos no canal para falar especialmente das edições do Almanac Disney que eu tenho, né, e claro, daquelas em que por alguma razão tinha alguma coisinha que me chamou a atenção e que eu gostei, né? E é o caso dessa aqui, que é a última edição que eu li, o Almanac Disney número 168, que traz Donald Star na capa, né? Donald Star, o Donald tá com uma peruca, inclusive, que é muito engraçado. E por que a gente vai falar dessa edição? A gente vai falar dessa edição por algumas coisas que eu considero bastante legais e bastante nostálgicas, bastante a expressão da época em que ela foi publicada, porque é uma edição aqui dos anos 80, de 1985, né? O quadrinho principal da revista, aqui pessoal, isso aqui que eu até molhei, ó. O quadrinho principal da revista é o Donald Star, que aparentemente é um quadrinho italiano, inclusive, tá? Mas não é a história que mais me interessa, muito pelo contrário, a história do Donald Star eu achei meio bobinha, é uma espécie de disputa de dança entre o Donald e a Margarida, o Donald sempre querendo provar pra Margarida que ele é bom, querendo convencê-la com ciúme dela. A Margarida é uma garota meio instável às vezes, né? Tá sempre dando uns chapéu no Donald aí com o Gastão e outros tantos. Eu não sei o que o Donald vê na Margarida, sinceramente, né? Mas não é essa a história que me foca. Esse quadrinho tem todo jeito de ser quadrinho italiano, eu não consigo ainda identificar direito o desenhista, né? Mas e não tem créditos, mas eu acho que é. A história que mais me chama a atenção aqui são duas, e tem duas histórias. Primeiro, essa história do Penakid e Torniquete, amizade em dose cavalar. O Penakid é uma criação do Brasil, né? É uma criação brasileira, se não me engano. E essa história também, se não me engano, foi produzida aqui no Brasil e é muito hilária. As histórias do Peninha têm essa qualidade, são histórias muito hilárias e com um humor mais pegadinho, assim, um humor mais nonsense, que não era tão comum nas edições da Disney, né? O humor das histórias vindas de fora, do material italiano, do material americano, costumava ser um humor mais sutil, né? Costuma ser. O humor das histórias do Peninha com produção nacional é um humor bem mais escrachado. Aqui o Peninha meio que se apaixona por uma dona e isso vai fazer com que ele se separe do seu inestimável cavalo Torniquete, né? O Torniquete até se conforma com isso, mas no fim o Peninha volta para ele, mas daí olha como termina, é o Torniquete que encontra um amor e abandona o Peninha. A história é ótima, é engraçada, é bem desenvolvida, é divertida pra caramba, né? O Penakid é um personagem muito legal que eu espero encontrar mais histórias ali, muito poucas histórias dele na época,
eu espero conhecer muito mais ainda, e as histórias do Peninha em si têm tido meu respeito. Depois há uma história da vovó Donalda, cuja coisa mais legal que tem na história é que ela é centrada em veículos, e eu tenho uma paixão muito grande pela maneira como se desenhavam os veículos nessas histórias da Disney, né? Eu curto muito, mas fora isso é uma história que não tem nada a ver. E aí tem essa história aqui, né, uma questão de cartaz do Robin Hood, né, que é aquela versão do Robin Hood lá, que ele é uma raposa, e né, o Robin Hood, e o príncipe João é um leão da montanha, alguma coisa assim, com uma coroa que não cabe na cabeça dele. Essa história me chamou a atenção, cara, porque se não me engano o personagem, né, o Robin Hood veio de uma animação, né, essa versão raposa aí, né, ele veio de uma animação, e a Disney fazia muito isso, não sei se faz ainda até hoje, de lançar uma animação e imediatamente os personagens daquela animação começarem a aparecer regularmente nos quadrinhos Disney e em historinhas muitas vezes bobinhas, né? Não era só uma questão de fazer a quadrinização do filme. Criavam-se historinhas para esses personagens. E o Robin Hood está aqui, né? Mais uma dessas adaptações. E é um personagem que eu li muito pouco dele, eu conheço muito pouco, e eu não assisti a animação. Eu não tenho nenhuma memória da animação. Mas é uma coisa tão anos 80, né? Tão nostálgica esse tipo de publicação, que me trouxe a atenção. Depois tem uma história aqui do Lobão. Eu não costumo gostar das histórias do Lobão, não. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que nós temos um crossover aqui. O Lobão encontra o Bafo de Onça, e o Bafo de Onça acaba mostrando pro Lobão que ele é mais durão e malvado que o próprio Lobão. Ele rouba o posto de Lobão, do grande vilão da floresta, e o Lobão acaba meio que quase que inadvertidamente fazendo um plano para se livrar do Bafo, e consegue, e ele volta a ser o cara mais temido. É um crossover interessante, são dois personagens que você não espera ver atuando juntos, né? Você acha estranho, você não imaginaria que alguém se daria o trabalho de escrever uma história em que os dois se encontram. Pois insiste essa história, veja você. Maravilhas da Natureza, que eu sempre curto muito, gosto. Piadinhas, as piadinhas, eu só não gosto delas serem publicadas nesse formato, mas são piadinhas legais. E as piadinhas do Pateta ainda. Usou o Disney, que também é muito legal. Na verdade, a diferença das tais piadinhas para o Zou Disney é basicamente nenhuma. É o tema, né? Que o tema do Zou Disney é que são animais, porque o Zou Disney também é composto de piadinhas. Passatempo, e uma última história, Tio Patinhas e o Castelo do Deserto, que é uma aventura que genérica, né? Não chega a ser grande coisa, não chega a empolgar, tem um final até bem bobinho, assim, nem vale a pena mencionar. Outra coisa legal dessa edição são os anúncios. Ela anuncia a Heróis da TV, na qual o Senhor das Estrelas aparece na capa, né? A Heróis da TV de maio. E essa versão do Senhor das Estrelas, quem diria, né, que o Senhor das Estrelas um dia foi assim? E eles dão esse destaque todo para ele. Então, da mesma maneira, eu passei batido, mas intencionalmente para voltar depois, a história do Homem-Aranha enfrentando o Namor, uma história bem clássica. Eu lembro que eu li essa história, eu não tive essa edição, mas eu li ela pertenceu a uma pessoa que eu conhecia, um amigo meu, e eu tive a oportunidade de ler. Há também em algum lugar, agora eu perdi um anúncio aqui, ó, Super Amigos com a Saga da Excalibur. Ou seja, o Almanac Disney, ele me traz muito isso, né? Além de estar me trazendo um conhecimento que durante muito tempo eu não tinha nem quis ter, que é o poder conhecer o material Disney, que eu negligenciei naquela época. Ele traz esse contato com tanta coisa dos anos 80, dos anos 90, né? E parece que isso está muito mais presente nessas publicações. Você vê anúncio de revista Disney, anúncio de revista DC, crossovers que eu nunca imaginei. É essa a questão que me faz gostar demais do Almanac Disney, e que me faz estar querendo sempre ler os que eu tenho lido, né? Fiz aquisições
grandes, eu tenho bastante coisa, e por isso ele vai começar a aparecer com uma certa frequência aqui no canal, porque eu acho que sempre vale a pena falar dele. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro Mestre do Terror.